Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez chegamos na Tua presença para te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que se encontramos aqui na Tua casa, pelos louvores que foram entoados em Teu louvor. Pai querido, agora nós te pedimos, abençoa a Tua serva, usa ela nas Tuas mãos como um vaso, como um instrumento nas Tuas mãos, que nós possamos sair daqui renovada nossas forças. Pai querido, usa a Tua serva, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor nesta tarde. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, de estar aqui mais uma vez, as irmãs que me confiabilizaram de estar pregando a palavra do Senhor. E eu convido a igreja que abra as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Creio que Deus vai falar conosco nesta tarde, uma palavra bem conhecida, mas tenho a certeza que foi Deus que me impulsionou a esta palavra. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? A igreja pode se assentar. Esta palavra, irmãs, palavra bem conhecida da igreja, né, em que muitas vezes nós ouvimos pregação, ouvimos apresentação através dessa palavra, que fala conosco, que é uma palavra de despertamento. E ali os discípulos interrogando ao Senhor sobre a sua vinda, sobre os seus sinais, né? Então o Senhor fala esta parábola para eles. E se nós viermos ali um pouquinho anterior no capítulo, em Mateus, neste mesmo livro, no versículo, capítulo 42, no versículo 45 até o 47, nós vemos que o Senhor, ele também fala sobre 2 servos, explicando para os discípulos que havia 2 servos, um servo bom e um servo mau. E o Senhor diz: bem-aventurado aquele servo que ao seu Senhor, quando vier, achar assim, servindo o servo bom. E em verdade vos digo que porá sobre ele todos os seus bens. Mas aquele servo mau que disser no seu coração: o meu Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os érbrios,
Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o Senhor explicando para os seus discípulos, e para clarear mais ainda o entendimento dos seus discípulos, o Senhor entra com a parábola das 10 virgens, aonde aqui o Senhor explica para ele sobre como é o reino dos céus. Que o reino do céu é semelhante a essas 10 virgens, né? 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do homem. A parábola das 10 virgens é uma parábola escatológica, assim como todo o livro de Mateus se dirige à escatologia, que é o fim do mundo, que é o fim de todas as coisas. E aqui o Senhor sempre está falando e explicando aos seus discípulos através de parábola, preparando os seus discípulos e mostrando como será os finais dos tempos, né? E aqui então o Senhor começa a falar sobre essa parábola, que muito esta parábola, irmãs, tem uma riqueza tão grande dentro desta história, deste conto aqui de Jesus, que diz assim: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Aqui o Senhor já começa a falar conosco. 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. Elas eram 10 mulheres, 10 virgens. E eu fiquei pensando, 10 virgens. Bem que o Senhor poderia dizer que 3 eram loucas, 4 eram loucas. Uma era louca. Mas o Senhor foi bem explícito na sua parábola, dizendo que 5 eram loucas e que 5 eram sábias. Por quê, irmãs? Porque o número 10 é uma totalidade. O número 10 é uma totalidade, é um completo. Na numerologia bíblica, o número 10 é totalidade. E no Senhor, o que quer dizer? Que no reino dele, irmãos, não existe metade. Ou é sim, sim, ou é não, não. No reino do Senhor, tu é servo ou tu não é servo. No reino do Senhor, tu é convertido ou tu não é convertido. No reino do Senhor, tu é salvo ou tu não é salvo. No reino do Senhor, tu é servo ou tu é ímpio. Não existe metade. No reino do Senhor tem que ser completo, né? Então aqui o Senhor diz, então 5 nécias, 5 loucas, né? Dando este exemplo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas aqui também, irmãs, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. Aqui o Senhor nos ensina mais algo nesta parábola. Por que ele separou sábias e loucas? Porque ele diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, o que faltou? O azeite. Aqui faltou azeite. Por isso que o Senhor diz que ela era louca. Faltou azeite. As outras não. Levaram a vasilha, levaram as lâmpadas, né? E tinham azeite. Elas, porém, pegaram as suas lâmpadas, correndo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem um zelo, sem nada, e foram, né? Então o Senhor aqui já nos dá esta divisória. Ele nos divide, por que louca e por que prudente. Porque as loucas saíram de qualquer forma, esqueceram de colocar o azeite nas suas vasilhas. Irmãs, e o Senhor aqui, para nós entender bem esta palavra, o Senhor, ele mostrando para os discípulos o reino dos céus, ele faz o quê?
uma semelhança a um casamento judaico, né? Ele mostra, através dessa parábola, um casamento judaico. Por quê, irmãs? Casamento judaico, né? No nosso casamento, nos nossos dias, o noivo vai para o altar e espera a noiva. No casamento judaico é o contrário. O noivo faz a noiva esperar. Por quê, irmãs? Porque como era o casamento judaico? O noivo, acompanhando seus amigos, ia até a casa dele, a noiva ia para a casa dela, eles não consumavam aquele casamento. E o noivo ficava ali na sua casa, festejando, até 7, um mês. Quantos dias ele queria? Até a hora dele decidir ir buscar a noiva na sua casa e consumar o seu casamento. E o casamento judaico sempre acontecia depois da meia-noite, por causa da cultura deles. Não tinha dia e nem hora marcada. A hora que o noivo dizia, agora sim, hoje eu vou lá e vou consumar o meu casamento, então ele ia até a noiva. A noiva na casa tinha que estar preparada, irmãs, com as suas damas de honras, né? Para o encontro do noivo. E essas damas, elas que eram responsáveis pelas lamparinas, para encher as lamparinas para a preparação das noivas. Quando o noivo decide consumir o casamento, o amigo do noivo, era costume deles, né, a tradição deles, ia na frente do noivo e gritava, aí vem o noivo, né? O noivo está chegando, vem o noivo. Para quê? Para despertar as noivas, para que elas prontamente se vestissem e se arrumassem e pegassem as suas lamparinas. Para quê? Para ir. E as suas virgens, as damas de companhia, levavam as lamparinas na frente, alumiando a caminhada, o caminho, para que não houvesse tropeço, não houvesse alguma pedra, ele não desviasse o caminho certo. Então aquelas lamparinas iam alumiando o caminho, a caminhada do noivo até a casa do noivo e a noiva onde seria consumado o seu casamento. Então aqui o Jesus está explicando, dando esse exemplo do casamento judaico. A importância que tem de ter óleo na nossa lamparina. Ela faz toda a diferença, irmãs. A lamparina aqui. E essas lamparinas eram feitas de barro, né? Possuía uma abertura por cima de uma pequena chaminé na lateral e ela era parecida com um bule de café. E era bem pequena. Dentro dessa lâmpada era colocado o azeite, que funcionava como combustível, e chaminé da lâmpada tinha um pavio, feito de algodão, e ele absorvia o azeite e ficava umedecido. Então, para aquele azeite ficar sempre umedecido, para a lamparina funcionar, para que houvesse luz, e teria que estar sempre colocando o azeite. Ele não poderia parar. O azeite tinha que estar sempre ali sendo colocado na lamparina. Uma perseverança que tinham que ter. Uma continuidade do azeite sempre dentro da lâmpada. Ela não podia ficar sem azeite, irmãs. Se a lâmpada ficasse sem o azeite, ela não ia funcionar. E na hora que precisava, nada ia acontecer. Então havia uma necessidade de quê? De estar sempre repondo o azeite, porque ela é o combustível. Ela é o combustível. O azeite é o combustível. Acende ela pela parte de cima e começa a queimar. Por causa do azeite, o fogo consome o azeite e o pavio não se apaga. Continua absorvendo o azeite dentro da lâmpada
para manter o fogo aceso. A lâmpada tinha uma alça e conduzia-se para qualquer lugar. Essa aqui é a finalidade da lamparina. E essas noivas, Jesus nos mostra que elas precisavam ter essas lamparinas cheias de azeite. Sem o azeite, não poderia, porque o noivo ia chegar ali, e elas tinham que estar preparadas e com as lamparinas acesas para conduzir a caminhada do noivo e da noiva até a casa deles. Então, o que nós aprendemos, irmãs? O Senhor diz que nós somos luz do mundo. Nós temos que ter uma luz especial na nossa vida. As nossas lamparinas devem iluminar o mundo, fazer a diferença, irmãs. Mas para isso, nós temos que estar cheio de azeite. Cheio de óleo, não pode faltar na nossa vida. O pavio não pode se apagar. Ele tem que estar aceso noite e dia na nossa vida. Aleluia. E aqui o Senhor faz duas comparações, como eu já falei, sobre essas mulheres que eram loucas. E eu fiquei pensando, por que essas mulheres eram loucas? Porque não havia azeite. Por que elas não obteram azeite? Quando chegou o noivo, ali, irmãs, elas não tinham azeite, estavam despreparadas. Por que será, irmãs? Primeiro lugar, porque elas estavam olhando o supérfluo. Elas estavam preocupadas com as coisas deste mundo. Olhando para as coisas exteriores. Elas não estavam olhando para as coisas interiores. Elas estavam preocupadas com outras coisas, irmãs. Elas eram iguaizinhas, elas estavam vestidas iguais, elas estavam esperando a mesma pessoa. Elas tinham as lamparinas na mão, porém a diferença era o óleo. Por quê, irmãs? Porque foram displicentes, não se preocuparam. Não se preocuparam o tempo que tiveram. O tempo que o noivo deu, o espaço de tempo. Enquanto ele festejava com seus amigos, dava tempo para aquelas mulheres ainda ali colocar óleo nas suas lamparinas. Mas elas negligenciaram. Elas não se preocuparam em fazer isso, irmãs. Se preocuparam com as coisas deste mundo. As coisas que perecem. As coisas que são efêmeras, que vão passar, irmãos. Não se preocuparam de ter a sua vida no altar. Porque muitas vezes, irmão, nós trazendo para os nossos dias, nós nos preocupamos com tanta coisa, nós nos preocupamos muitas vezes no que vestir, no que comer. Muitas vezes de ter uma casa boa, um carro bom. É bom isso? Claro que é bom. Mas nós não podemos priorizar isso na nossa vida. Nós não podemos estar com Jesus priorizando isso na nossa vida. Eu vou lá para a igreja porque eu preciso que Deus abra uma porta para mim. Uma porta porque eu preciso de um carro. Uma porta porque eu preciso de uma casa. Não, irmã. Você vem porque você precisa de azeite. Aleluia. Você vem porque você precisa se abastecer das coisas de Deus. Do Espírito Santo. Aleluia. E essas mulheres eram nécias porque elas se preocuparam com o exterior. Com esta vida aqui. Com as coisas da terra. Que não vão nos levar ao céu. Que não vão levar a nada. Correram. Fizeram tudo igual às outras. Mas no momento que elas mais precisavam, elas não tinham. Né, irmãs?
Ficaram se preocupando com o supérfluo, irmão. Supérfluo, coisas que não nos levam a nada. Outra coisa que elas fizeram, irmãs, não quiseram pagar um preço alto. Por quê, irmãs? Naquela época, o azeite, irmãs, e o vinho eram 2 produtos muito valiosos que existia. Tá? O vinho sem fermento. Eram 2 elementos muito caros e valiosos. Por que o azeite era caro? Porque diz o estudo que uma oliveira produz durante 12 meses azeitonas, que é o fruto da oliveira. E depois ela passa pelo processo. E uma oliveira, depois de passar pelo processo, ela dá 10 litros de azeite por ano, irmãs. É muito pouco azeite. Por ano, 10 litros. Então, para adquirir, naquela época, azeite, tinha que ter dinheiro. E quem não tinha dinheiro para adquirir o azeite, irmãs, eles tinham que renunciar a alguma coisa. Tinham que vender alguma coisa. Tinham que se desfazer de alguma coisa. Trocar alguma coisa para adquirir aquele azeite. Por ele produzir tão pouco, ele era muito valorizado. Então, o que aconteceu, irmãos? Este é o preço alto. Nós não precisamos comprar o azeite. Mas nós pagamos um preço muito alto para adquirir o azeite. Adquirir o azeite, irmã Janaína. Nós precisamos, irmã Valéria, um preço alto, irmã. Um preço alto de joelho, muitas vezes na madrugada. Muitas vezes no inverno, bota uma capinha nas costas e vai ali chorar e gemer na presença do Senhor. Um preço alto de muitas coisas nós renunciar, que às vezes achamos importante, mas para Deus não é. E na obediência nós renunciamos. Essas mulheres não quiseram renunciar. Elas não quiseram pagar um preço para adquirir este óleo, irmão. E este óleo para o Senhor é muito valoroso. Para nós é muito valoroso. Porque é o Espírito Santo de Deus, irmãs, que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos dirige, irmãs. E nós temos que fazer fluir isso dentro de nós. Irmãs, quantas vezes nós pedimos, Senhor, nos dá a tua unção. Amada igreja, o Senhor já nos deu a unção dele, nós temos que exercer essa unção. Nós temos que colocar para fora essa unção. Nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo na nossa vida. Mas para adquirir isso, irmãs, nós temos que pagar um preço alto. O preço da renúncia. A palavra do Senhor diz assim: nega-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Nós temos que negar muitas vezes os nossos desejos, né? Muitas vezes o que nós queremos, nós temos que negar e renunciar. Para adquirir este óleo, irmãs. E o terceiro coisa que elas fizeram, irmãs, e não adquirir o óleo, elas eram acomodadas. Se asseguravam naquelas irmãs que tinham azeite. É assim. Vamos, irmã, vamos lá para o circo de oração orar. Não, hoje está muito calor, mas ora por mim lá. Não é assim. Vamos para o jejum, sábado tem jejum. Ai, não, é muito cansativo. Mas bota lá meu nome na caixinha para orarem. Me coloca no jejum lá.
se asseguravam na fé do outra. Mas, irmãs, a salvação é individual. Naquele dia ninguém vai segurar na saia nem no paletó de ninguém para subir. É o teu esforço. Porque o Senhor diz que a nossa salvação é tomada pelo nosso esforço. De vir à casa do Senhor, de vir no nosso propósito, de nós acordar pela madrugada e orar. De nós renunciarmos. Amém. A salvação é individual. Não é porque eu sou salva que meu esposo vai ser, nem é porque ele salva que eu vou ser. É a minha individualidade com Deus. É a minha intimidade com Deus que vai me levar à salvação, irmãs. E essas mulheres eram loucas porque elas não tinham intimidade com Deus. Elas não tinham comunhão, elas não queriam pagar o preço. Eram acomodadas. Só olhavam para os supérfluos. E o meu esforço, irmã, a palavra de Deus diz que nós vamos ser salvos através do nosso esforço. Esforço, irmãos. Nós temos que se esforçar para subir aos céus de glória. E quando o noivo chegou, irmãs, que diz a palavra, que vinha o noivo anunciando, aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Todas rapidamente se aprontaram, levantaram. E quando elas se deram conta, aonde estava o azeite da lamparina? Não tinham. Aí elas foram correndo buscar nas suas companheiras, porque já eram acostumadas a buscar nas suas companheiras. Mas suas companheiras disseram não. Será que as suas companheiras foram egoístas? Não foram, irmãs. As companheiras tiveram autoridade de dizer não. E muitas vezes na nossa vida, irmãs, até nos dói, mas nós temos que aprender a dizer não. Porque às vezes o nosso não está ajudando as pessoas a crescerem, a amadurecerem, a terem responsabilidade com o reino de Deus. E elas não deram, não dividiram. E elas foram e saíram para comprar. Interessante. E elas encontraram, sim, elas encontraram, elas compraram, porque quando elas voltaram com as lamparinas delas, mas já era, cheias, já era tarde demais, irmãos. Já era tarde. O Senhor já tinha vindo e já tinha levado aquelas que estavam preparadas, né? Então nós temos, irmãos, que estar preparados no nosso dia. Porque nós não sabemos nem a hora, nem o momento que Jesus vem buscar a igreja. E esse buscar a igreja, irmã, não é só no arrebatamento. Quando nós morremos, Jesus já nos arrebatou, já nos levou individualmente. Então eu tenho que estar com a minha vida preparada. Eu tenho que estar com a minha vida do altar. Eu tenho que estar com a minha lamparina cheia do óleo do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas do Senhor, irmãs. Nós temos vivendo uns dias de apostasia, uns dias que parece que as pessoas estão cansadas. Mas nós não podemos deixar isso, irmãs, nos tomar conta da nossa vida. Porque aqui o Senhor está mostrando aos discípulos, está mostrando a nós, irmãs. Essa palavra é para os nossos dias. Nós temos que estar preparados, avivados para a vinda do Senhor, irmãs. Nós temos que ter ouvido espiritual para escutar o Senhor.
E quando o noivo vem, irmãs, o amigo do noivo vem anunciando a sua chegada. Para as prudentes, que pagaram o preço, que o azeite não faltou, que renunciaram, que fizeram a vontade do Senhor, que obedeceram a sua palavra, o noivo vem. Quem é o noivo, irmã Inês? É o Espírito Santo. Aquele que te abraça na hora da tua dificuldade. Aquele que chora contigo, aquele que te levanta. Aquele que te anima nas horas difíceis, irmãs. É o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o amigo do noivo. Ele que está anunciando que Jesus está voltando. Você não veio aqui por acaso, por um mero costume, não. Você veio ouvir a palavra do Senhor. E o amigo do noivo está dizendo assim, Espírito Santo, prepara a minha igreja. Seja preparada, esteja preparada, porque eu estou bem pertinho para voltar. Para levar a minha igreja. E só vai subir, irmãs, aquele que tiver azeite. Aquele que tiver o Espírito Santo avivado na sua vida. É tempo, irmãs. É tempo de renúncia. É tempo de perdão. É tempo de comunhão. É tempo da igreja estar abraçada, unida, como a irmã Janaína fez quarta passada. É tempo da igreja fechar as brechas, porque o noivo está voltando. E quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, irmã Janete, mais o inimigo fica bravo com a igreja. E mais o inimigo quer botar desânimo, quer fazer que as pessoas desistam. Trabalha na mente e na cabeça das pessoas com coisas ruins que nem existem, para que se afastem da presença do Senhor. Mas o Senhor está voltando. E Ele vai levar uma igreja remida, com as suas vestes limpas, que esteja na sua presença, irmãs. É por pouco tempo, é por muito pouco tempo. Não saia da presença de Deus. Permaneça sempre colocando óleo na tua lamparina, para que o fogo não apague. Para que tu esteja avivada na presença do Senhor. Não deixe se iludir por as coisas deste mundo, amados. Coisas passageiras que aqui vão ficar. Mas que possamos cultivar, lançar sementes de coisas eternas. Aonde ali, no céu de glórias, nós vamos se alegrar com o Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Salvação, irmãs. Que destino terá a minha alma? Que destino terá a minha alma? Se eu não tiver com as minhas lamparinas cheias. Para onde irá a minha alma? O espírito irá para Deus. O corpo irá para a terra. Mas a minha alma onde estará? Para onde irá a minha alma? Só existe dois caminhos, irmãs. É o céu ou o inferno. Mas vamos lutar para que nós possamos ir para os céus de glória. Aleluia. Nem para que isso nós temos que pagar um preço. Tem que pagar, irmãs. Tem que pagar um preço. Aleluia. O livro de Apocalipse nos diz assim, ó, não danifique o óleo e nem o vinho. O óleo, o Espírito Santo, não danifique o Espírito Santo. Esteja na presença de Deus. O vinho é a alegria da salvação, irmãos. Quantos saem da presença do Senhor e perdem a alegria da salvação? A gente vê até pela fisionomia da pessoa, perdeu a alegria da salvação. Que possamos nos edificar a cada dia mais, irmãs, na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Vamos orar então. A igreja vai se colocar em pé.
Você que quiser uma oração, nós vamos estar orando, as irmãs vão estar orando nesta tarde, irmãs, pedindo o teu renovo. Faz uma retrospectiva da tua vida, irmã. Volte a tempos. Pensa assim, no tempo que eu orava mais, no tempo que eu falava em línguas, pulava e me alegrava. No tempo que eu não sentia cansaço para estar na presença do Senhor. Do tempo que eu falava em profecia, que Deus me usava em profecia. O tempo que eu louvava o Senhor, hoje eu não louvo mais. Que eu pregava, hoje eu não prego mais. Faz uma retrospectiva na tua vida. E adore o Senhor nesta tarde, irmãs. Venha receber a oração e coloque na presença de Deus, do Senhor, um renovo. O Senhor está renovando nesta tarde, irmãs. Está te trazendo à memória o primeiro amor que precisamos nestes dias. O primeiro amor da nossa vida. Não deixe esfriar este amor. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. As irmãs vão estar louvando e você passe à frente. E nós vamos estar orando pela tua vida, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Nas gloriosas manhãs ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, sempre alegre a cantar na presença do meu Senhor. Cante. Haverá paz no vale. Diga que haverá paz no vale pra mim. Tenha essa certeza, creia. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Aleluia. Vamos estar orando então, irmãs, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nesta tarde, pela tua, Senhor, palavra, Jesus. Te agradecemos pelos hinos que aqui fomos entoados, Senhor. Deus, agora eu te apresento, Jesus, a tua igreja, Senhor, que está aqui na frente, Senhor. Jesus querido,
Senhor, se humilhando diante da tua presença, Pai eterno. Senhor, estenda as tuas mãos santas e poderosas. Vai renovando, Senhor, as forças, Senhor. Vai ajudando, vai levantando, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai maravilhoso. Vai enchendo, Senhor, as vidas nesta tarde, Jesus querido. Com o teu Espírito Santo, Senhor, Amanda Candaraias. Vai libertando, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno, Pai santo. Nós cremos no teu poder, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai santo. Deus querido, que nunca falte o óleo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja vivo, Senhor, dentro de nós, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, Senhor. E te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu tenho é bem melhor. Creia, pois só eu sei no amanhã. Então recebe em nome de Jesus o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, Remana, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Só resta nós agradecer a Deus, irmãs. Sábado, então, vai ter a consagração, irmãs. Estão todas convidadas. Vai ser a cargo das intercessoras. Então, na pessoa da irmã Sonaíra, eu convido a todas vocês para se fazer presente. E na quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos novamente aqui, irmãs. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém.